pera. Calma, calma. Pronto, cheguei. Gente, eu nunca fiz uma live no YouTube. Tá sendo tudo um pouco muito confuso. Mas vamos passar por isso juntos, tá? O que importa é tentar. Nem sempre. Então, boa noite a todo mundo que tá aqui. Eu não tô conseguindo ver todos os números nem todas as coisas, mas vai dar tudo certo. Tá tudo bem, eu tô conseguindo ver os comentários de vocês e é isso que importa. Que susto eu tomei, disse Daniel Freitas. Desculpa, Daniel. Gente, é o seguinte, tá? Como as coisas aqui no YouTube, eu talvez deixe essa live aqui, então vamos logo começar a falar sobre o assunto para as pessoas que vão chegar depois, não ficarem. Quer dizer, para as pessoas que cheguem depois não fiquem. Nossa, acho que eu tô nervosa. Que estranho. Então, para todo mundo não ficar perdido no futuro. Vocês que estão aqui no presente vão ter que passar por essa agonia junto comigo. Mas a galera do futuro, eles vão chegar e já vai estar tudo resolvido. Já pensou? Incrível, né? Então, gente, é o seguinte, tá? Eu vim falar aqui sobre algumas coisas específicas. Na verdade, eu vim conversar um pouco com vocês sobre Duna. Sobre, né, o filme de Duna que vai sair no final desse ano e que tá todo mundo... Meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Mas eu acho que mais do que qualquer coisa, é um filme que tá causando muita polêmica. Muita polêmica. Eu não sei se isso é uma coisa que tá acontecendo mais no meu círculo de produção de conteúdo e ao mesmo tempo de consumo de conteúdo, mas a impressão que eu tenho é que todas as coisas que envolvem Duna, tipo assim, a gente vê uma notícia e se essa notícia tem qualquer espaço pra ser negativa, a galera cai muito em cima. Obviamente, eu sei que esse é um filme grande, esse é um filme muito esperado. A gente tá em um momento em que esse tipo de lançamento não tá sendo tão comum assim. Não é tão fácil a gente ter notícias de grande porte, e eu acho que isso também é um dos motivos pelos quais é tão conveniente, eu diria, e envolvente até, entrar nessas notícias, muitas vezes nessas polêmicas sobre Duna, né? Então, assim, hoje vim conversar com vocês sobre isso. Pra quem não sabe, aqui no canal tem um vídeo sobre Duna, onde eu falo sobre o livro, sobre a história, converso com vocês se vale ou não a pena ler Duna. Pra quem tá... Pera. Tentando ajeitar o microfone aqui. Pra quem quer ler Duna, que tá aqui... Meu Deus do céu, eu sou muito ruim com imagens espelhadas. Aqui e aqui, pra quem quer ler Duna, se vale a pena ler antes do filme e tudo mais. E eu explico um pouco sobre o universo no qual essa história se passa, sobre os temas que são tratados nessa história. Enfim, tudo que as pessoas precisam saber pra começar a entrar em Duna, porque eu sei que é, sim, um clássico, mas também... meio que... Como é que eu vou dizer isso? Talvez um pouco visto como algo muito complicado, talvez um pouco difícil, e aí as pessoas não sabem se vale ou não a pena entrar nisso aí, então eu falei sobre isso especificamente sobre isso especificamente em um vídeo aqui no canal, tá? Então... muitas das pessoas estão aqui que já me acompanham em lives na outra rede. Se vocês ainda não me acompanham em lives na outra rede, me acompanhem por lá, tá? O nome do canal é o mesmo daqui, Kate Barcelos, então vocês são bem-vindos por lá. E aí é o seguinte, meu povo. Ultimamente, as notícias, elas têm sido complicadas, tá? Pera, o Marcos Land mandou um superchat de 5 reais dizendo: aqui tem esse negócio interessante, né? Tem esse negócio, né? Interessante. Interessante, Marcos, muito interessante. Os livros estão disponíveis no Kindle? Sim. Então, vamos lá. Gente,
quais foram as últimas notícias, as últimas grandes polêmicas quando a gente fala sobre Duna, né? Eu acho que uma das coisas que estão mais sendo faladas ultimamente é que o diretor de Duna, Denis Villeneuve, ele tá sendo muito... Como que eu vou dizer isso? Ele tá sendo muito aberto em comentários sobre as sensações que ele tem em relação ao filme ter uma estreia simultânea nos cinemas e no streaming, né, na HBO Max, que é uma coisa que até agora nem vai acontecer aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa que tá rolando por lá, já rolou com outros filmes da Warner e tal, então, enfim. O Denis Villeneuve, assim como vários outros diretores, ele tem um apego muito grande à sala de cinema e à experiência cinematográfica que só essa sala de cinema pode dar pra você, né? E eu acho que ele deu um azar gigantesco desse filme sair justamente no meio da pandemia, onde eu pessoalmente não acho que ninguém deveria ir para uma sala de cinema se a pessoa não estiver vacinada e não estiver segura, né? Completamente vacinada com todas as doses da vacina que a pessoa tomar. Mas ele tá compreensivelmente frustrado, né? Frustrado porque esse é o projeto da vida dele. Ele sonha em adaptar Duna desde que ele é criança. É o livro preferido dele, ele já leu inúmeras vezes e ele pensa em uma maneira de contar essa história pro cinema desde que ele se dá por gente, desde que ele começou a sonhar em fazer cinema. Então, dá pra entender quando ele fica um pouco frustrado que não vai ser tudo perfeito, né? Várias outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso porque o momento do mundo era outro. E aí o Denis, coitado, né? Deu azar aí que caiu justamente agora. Então ele tá falando várias coisas do tipo... Não, eu não tô satisfeito que isso vai acontecer. Não, eu não tô satisfeito que a Warner colocou essa decisão publicamente de que todos os filmes vão ter estreia simultânea na HBO Max e nos cinemas. Não, pra mim isso não é o ideal. A gente pressupõe que o que ele quer dizer com isso é todas as pessoas deviam estar indo pro cinema agora, no meio da pandemia. O certo é isso. O meu filme ele só pode ser aproveitado no cinema mesmo no meio da pandemia. Mas talvez eu admito que eu sou parcial ao Denis Villeneuve em vários aspectos, porque eu sou muito fã do trabalho dele. Talvez o que ele queira dizer, provavelmente o que ele quer dizer, na minha opinião, é que esse filme deveria ter sido adiado, como ele foi adiado várias vezes e como ainda a gente tá em uma situação de profunda incerteza em relação a tudo que tá acontecendo, não só aqui, mas também nos Estados Unidos, onde os casos estavam lá embaixo, onde estava dando tudo certo, onde estava tudo reabrindo, onde as notícias eram maravilhosas, e agora a variante Delta do Covid tá tomando conta de tudo, principalmente nos cantos que tem baixa taxa de vacinação. E a mortalidade tá aumentando, o número de casos tá aumentando, então eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para pedir para todos vocês que assistem meu canal, que assim que vocês tiverem a oportunidade de se vacinar, por favor, se vacinem. A vacina é a nossa saída para isso. Acreditem na ciência, confiem na ciência. Eu já tomei a primeira dose da minha vacina, tá? Mal posso esperar para tomar a segunda dose da minha vacina. E eu espero que vocês também façam o mesmo. Bom, nos cantos nos Estados Unidos, onde as pessoas não estão sendo tão vacinadas, né? Não estão optando por não se vacinar, esses casos eles estão aumentando muito. Muito. E tá sendo uma coisa que tá colocando em risco a vida das pessoas, toda a situação de melhora, toda a ideia que a gente tinha de que isso tava chegando a algum final, né? Alguma evolução dessa situação inteira. E, obviamente, o cinema também é afetado nisso aí. Tô vendo aqui todo mundo dizendo, tomei a primeira dose, tô esperando a segunda. Ai, gente, que coisa boa. Que coisa boa. Mal posso esperar pra todos nós estarmos vacinados, todos nós, sei lá, termos talvez a oportunidade de se ver aí no futuro, em algum evento, em alguma coisa, quando as coisas voltarem a funcionar. E até lá eu espero que todos vocês fiquem seguros e usem máscara aonde vocês forem, vacinados ou não, tá? Muito importante a gente usar máscara também. Enfim,
Então o Denis Villeneuve tá nessa coisa de dizer assim, gente, ó, não tô satisfeito porque é a vida, né? Eu acho que quando ele diz eu não tô satisfeito, ele não tá necessariamente dizendo assim, gente, vão pro cinema mesmo com os casos de Covid lá em cima, tá? Só assim que eu vou ficar feliz. Não é isso que ele tá querendo dizer, eu acredito. Pra mim, na minha interpretação, novamente, como uma pessoa que não acha que as pessoas devem ir pro cinema com aumento de casos e sem vacina de jeito nenhum, eu sou totalmente contra isso. Eu sou uma pessoa que tá levando muito a sério o isolamento social. E pretendo continuar levando a sério o isolamento social por quanto tempo for necessário. Mas ele tá triste. Tá triste e fazer o quê, né? O bichinho... É isso. Eu compreendo. Eu estaria triste também no lugar dele. Não porque as pessoas não estão indo pro cinema, se arriscando pra assistir Duna, mas porque aconteceu do projeto da vida dele cair nesse momento. E aí, as notícias, elas sempre são muito sensacionalistas, que é uma coisa que acontece sempre, é comum, afinal, as notícias precisam chamar atenção e as pessoas, né, precisam estar ligadas no que está acontecendo, e para você disputar a atenção das pessoas com várias outras coisas que estão acontecendo, você tem que chamar atenção mesmo e você tem que ser sensacionalista às vezes. Então, uma das coisas que ele falou foi que pra mim, assistir Duna na sua TV é como se você estivesse andando de lancha dentro da sua banheira. É uma experiência completamente incompleta. Completamente incompleta é ótimo, né? É uma experiência incompleta. E aí, assim... Vamos lá, tá? Eu vou ver Duna no cinema? Não sei. Não sei se eu vou estar com as 2 doses da vacina, eu não sei como é que vão estar os casos na minha cidade especificamente, eu não sei como as coisas vão estar daqui pra lá. É possível que eu não vejo Duna no cinema, porque eu não tô disposta a abrir mão do cuidado que eu tive até agora por mim, pelos meus conhecidos, pela minha família e pela minha comunidade toda pra assistir esse filme, por mais que seja um filme que eu tô muito ansiosa, né, pra ver. Vocês sabem disso, eu tô esperando Duna há muito tempo. Aí, assim, ele falou isso aí, todo mundo ficou assim, caraca, esse cara... Olha que nojenta essa coisa que ele falou, olha que absurdo isso que ele tá dizendo. E aí eu fico assim, sim, eu acho que a escolha de palavras não foi legal, eu acho que o momento é muito sensível pra você falar as coisas assim sem cuidado. Eu acho que foi um erro por parte dele falar esse tipo de coisa, mas eu compreendo o que ele quer dizer em alguns aspectos, porque eu fico pensando como foi pra mim assistir, sei lá... Senhor dos Anéis no cinema e como essa experiência seria diferente se eu tivesse assistido longe dos meus amigos, na minha casa, com um som mais ou menos e uma TV pequena. Seria uma experiência indigna do filme? Não, eu teria amado o filme do mesmo jeito, eu teria adorado, eu teria assistido 1 trilhão de vezes como aconteceu eu assistindo no cinema. Então isso pra mim acabou não fazendo, né, tanta diferença a longo prazo. Mas a curto prazo eu tenho uma memória muito, muito positiva e muito preciosa de como foi assistir Senhor dos Anéis no cinema. E eu acho que o que ele quer dizer é isso, né? Assim, existe uma diferença entre assistir um filme na sua casa e assistir esse mesmo filme no cinema. Eu acho que todo mundo que foi pra sessões aí, principalmente nas estreias de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, lembra como foi... sei lá, épico, assim, e parece que foi em outra vida, em outro mundo, porque a gente já tá tão longe disso há tanto tempo que... Nossa, sei lá, que loucura, né? Que loucura. E, sim, seria diferente assistir em casa. Quer dizer que eu não assistiria em casa Vingadores Ultimato ou Vingadores Guerra Infinita? Absolutamente não. Assistiria em casa, sim, tá? Seria feliz, sim, mas pra mim... Pessoalmente, eu que sou uma pessoa que tem o hábito de ir ao cinema, eu sinto que existe uma diferença entre assistir um filme na minha casa e assistir um filme no cinema. Isso quer dizer que agora, no meio da pandemia, a gente deve ficar encorajando as pessoas a irem pro cinema pra ter a experiência completa? Não. A saúde das pessoas e a segurança das pessoas está sempre em primeiro lugar. Porém, outras coisas estão acontecendo. Recentemente, depois que essa polêmica do Denis Villeneuve que rolou aí, todo mundo começou a ficar com muita raiva dele, muita raiva de Duna também.
talvez por causa disso ou por outros motivos, não sei bem, algumas pessoas começaram a já ter uma predisposição negativa, talvez, a algumas notícias relativas ao filme. E aí, o real motivo de eu fazer essa live é o seguinte. Recentemente saíram 2 notícias que causaram muita polêmica, que foram muito compartilhadas, tanto no Twitter, quanto, sei lá, no Instagram, em grupos, enfim, todos os lugares, que dizem respeito a Duna e, mais especificamente, a personagem da Zendaya, a Chani, né? Eu tô vendo tudo que vocês estão falando aqui, mas não tô conseguindo falar e ler ao mesmo tempo. Então, assim, quais foram essas notícias? Eu vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo colocar os efeitos especiais dessa live que eu não sei ainda fazer. Mas a gente vai passar por isso, Calma. Tá, antes deixa eu ir falando. Eu acho que vocês devem ter notado nesses lugares e nessas notícias que as pessoas, elas estão... como que eu posso dizer? Abraçando bastante visões muito polêmicas em relação a qualquer notícia que chega. Obviamente, em relação a tudo, não é só uma coisa de Duna, até porque a gente tá com essa vontade, né? Essa seca que a gente tá de notícias, de coisas, de acontecimentos, de entretenimento, de qualquer outra coisa. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito curiosa... O Jefferson tá falando aqui. Kátia, você viu que a Zendaya gravou Duna em 4 dias? Sim, essa é uma das notícias, tá? É inclusive uma delas que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Primeira notícia vamos falar dessa antes, né? Zendaya gravou... Deixa eu ver como que eu coloco aqui. Não, olá, tá vendo? Fotinha de Duna, mas não era isso que eu ia colocar. Eu ia colocar o navegador. Olha lá, que bonito. Zendaya revela que gravou, que só gravou por 4 dias para o filme, né, em Duna. O que acontece é o seguinte, gente, todo mundo não. Muitas pessoas viram essa notícia e ficaram frustradas, né? E a Zendaya vai lá e comenta aqui, ó. Meu papel é muito pequeno, comentou a atriz que ainda elogiou Denis Villeneuve. As pessoas aparentemente ficaram um pouco revoltadas com o que estava acontecendo e com o tempo que levou para que a Zendaya gravasse o filme, né? Esse primeiro filme. Lembrando que Duna, parte 1, que é esse filme que a gente vai ver agora no final do ano, ele adapta só metade do primeiro livro. Exclusivamente, metade do primeiro livro. A Chani, ela é uma personagem que aparece muito mais na segunda metade do livro. Na verdade, ela vai realmente aparecer muito pra frente do que deve ser esse primeiro filme. Muito pra frente mesmo. A gente já viu nos trailers que várias imagens apareceram dela, tanto... aparentemente em pensamentos do Poe, em visões, em coisas assim, ou também pessoalmente, né? Então a gente sabe que a Chani, ela vai aparecer em momentos além das horas que ela normalmente apareceria na história, lá no livro e tal, falando as coisas dela e vivendo a vida dela. Mas ainda assim o papel dela é muito pequeno. E aí é aquela coisa, tá? Todo mundo pegou, olhou isso aqui e falou assim, esse filme tá todo errado, porque como pode as pessoas ficarem ok que a Zendaya só gravou durante 4 dias pro filme dela e ela tá aí no pôster e tudo mais. Isso quer dizer provavelmente que esse filme não tá dando espaço suficiente pra que essa personagem, pra que essa atriz brilhe e consiga mostrar pra gente a que é que ela veio, e isso é muito errado. E assim, cara, tô cada vez mais reticente em relação a essa produção. Eu acho que esse filme não vai ser bom. Eu tô cada vez menos animado para Duna, porque eu acho isso um absurdo. O que seria ok, faria todo sentido, porque a gente acha que realmente é muito pouco tempo pra você gravar um papel grande em um filme, né? Faz todo sentido.
Porém, isso poderia ser ajudado por pessoas que chegassem e dissessem assim, não, isso faz todo sentido, tá? O personagem dela não tem tanto espaço assim nessa primeira parte do filme. Isso está correto. Não tem nenhum problema. Isso não é nenhuma mudança drástica do material original. Isso não é uma coisa que o diretor tá usando pra tratar a personagem de um jeito menor do que ela merecia ser tratada. Não é isso. Mas, por que não é tão compreensível assim na minha cabeça, tá? Porque isso aconteceu, sei lá, uma semana depois de também acontecer um outro bafafá desse tipo com outra notícia que também envolve a Zendaya, que é essa aqui. Inclusive a imagem aqui nesse site é a mesma. Duna. Zendaya será protagonista de possível sequência, diz Denis Villeneuve. Quando isso aqui rolou, as pessoas começaram a pistolar também nas redes sociais, dizendo, cara, isso não faz o menor sentido, a Chani não é protagonista, nunca foi protagonista, isso é uma deturpação do material original, isso não faz jus ao que o Frank Herbert colocou no livro e as pessoas estão querendo mudar a maneira como a história é contada para que ela se adapte ao momento atual. E, antes de tudo, eu quero dizer que adaptar uma história para uma outra mídia requer, sim, pequenas mudanças muitas vezes, tá? E eu acho que adaptar isso ao momento em que essa adaptação vai chegar para esse público faz todo sentido, até porque a gente tá falando de um livro que é muito velho, gente. É muito velho. E o momento social, ele muda também. Porém, olha só que coisa interessante. Isso aqui, essa notícia, ela saiu em todo canto e foi um grande bafafá, né? Caraca, como assim? Ela vai ser a protagonista da sequência e tudo mais. Então tava todo mundo com raiva, porque iam dar um papel para a Zendaya maior do que era originalmente no filme, e que isso era um absurdo, tá? Calma. E aí, uma semana depois, as pessoas... Aí disseram assim, Duna não vai ser bom. E aí, uma semana depois, disseram assim, Duna não vai ser bom, porque a Zendaya tem um papel pequeno demais. Então, as pessoas estão aparentemente igualmente revoltadas. Obviamente, eu tô falando de um recorte de pessoas que é o que aparece nas minhas redes sociais, tá? Pessoalmente. As pessoas estão igualmente irritadas com duas notícias que são contrárias, tá? Antes de qualquer coisa, quando eu vi essa notícia de Zendaya será a protagonista de possível sequência, diz Denis Villeneuve, né? Que ele fez uma entrevista e falou que ela seria... Ele falou que ela seria protagonista do segundo filme. Aspas, 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 aspas. Eu olhei isso aqui e eu pensei, cara... faz sentido. Faz sentido, não tô irritada. E vou já explicar pra vocês por que eu não estaria irritada se isso fosse o caso, tá? Mas antes, quero dizer o seguinte. Isso aqui que tá rolando não é verdade. Porque isso tudo aconteceu porque... houve um erro de tradução dessa entrevista que foi feita originalmente em italiano. E as pessoas começaram... Tipo, um site colocou, acho que, se eu não me engano, a IGN americana. Pera, eu até coloquei aqui, ó. A IGN americana. Ela fez a tradução dessa entrevista e tudo mais. E colocou que a Zendaya seria a protagonista do segundo filme. Todos os sites pegaram essa notícia, todos os sites colocaram essa notícia. Muita gente que acha que sabe como é que vai ser esse filme de Duna, pistolou. Pistolou completamente. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que ele falou: a Zendaya terá um papel muito maior porque ela será a protagonista feminina do filme. O Paul é a figura masculina central do segundo filme. E a Zendaya vai ser a figura feminina central do segundo filme. Uma vez que, acredito eu, nessa primeira metade do livro, portanto, no primeiro filme, a figura feminina central vai ser a Lady Jessica, né? A mãe do Paul. E aí, assim, né? Tiro, porrada e bomba, a galera foi à loucura, todos os sites publicaram isso, todo mundo retweetou, todo mundo postou aí nos grupos, todo mundo postou no Instagram, todo mundo pistolou, e na verdade era um erro de tradução. Tanto é que você vê aqui nesse site, né, na IGN americana, ela fala até assim, ó, esse artigo foi modificado desde a sua publicação original, no dia 16 de agosto. Por quê? Eles perceberam esse negócio desse erro de tradução. A mesma coisa acontece aqui no IndieWire, quando eles vão... Eita, pera.
Que eu tô mexendo em outra coisa que não tem nada a ver aqui. Calma. Calma. A mesma coisa aconteceu aqui no IndieWire, quando eles foram falar sobre isso e tal, e notaram que realmente tinha rolado um erro de tradução. E corrigiram, né? Eles colocam aqui, ó. Por quê? Tudo rolou porque o Denis Villeneuve falou sobre a Zendaya e ele disse assim, cara, quando eu comecei a fazer Duna, tinha na minha cabeça já o Timothée Chalamet. Obviamente isso aqui não é a tradução direta, né? Sou eu dizendo o que eu lembro sobre a entrevista. Então, vamos lá, me perdoem. O Denis Villeneuve chegou e disse assim, cara, desde o começo eu sabia que era o Timothée Chalamet que eu queria pro papel de Paul Atreides. Ele tava assim, na minha cabeça, era ele, mais ninguém. Ele era a minha opção A, B, C e D. Era isso ou nada. Ele entrou em contato com o Timothée Chalamet pra eles se encontrarem bem antes da produção começar. O Timothée já sabia que isso ia acontecer, que ele tava adaptando Duna, então ele já tinha lido alguns capítulos, e aí antes dessa viagem rolar pra eles se encontrarem, ele leu o resto do livro, já chegou super empolgado e tudo mais, e eles decidiram que realmente iam fazer esse projeto juntos. E aí, pra Chani ou Shani, depende de como que vocês, né, leiam aí ou pronunciem o nome, ele não tinha ninguém, ele não tinha certeza de quem seria. Aí o que aconteceu? Ele fez um teste com um monte de atrizes diferentes pra ficar aí com esse papel da Chani, né? A Oliveira mandou um superchat. Obrigada a todo mundo que tá assistindo, tá? E aí, vamos lá. Agora vamos para a parte difícil. Não é nem a parte difícil, mas a parte que rolou a polêmica, né? Ele não sabia qual era da Zendaya, ele não estava familiarizado com o trabalho dela. E ele disse que quando viu ela fazendo o teste, ele ficou assim, putz, essa menina aqui é perfeita, ela é a Chani, ela é essa força Fremen que nasceu, cresceu no deserto e que tá acostumada a esse estilo de vida extremamente demandante, difícil e focado em sobrevivência e utilitarismo, que é o estilo de vida da cultura Fremen, né? Que é o povo do qual a Chani faz parte. Então ele diz nessa entrevista que quando ele viu que ela era muito boa assim, ele ficou triste de não saber do trabalho dela antes e também empolgado com um possível segundo filme que ele finalmente conseguiria colocar a Zendaya aí mais à frente dessa história. Ele disse assim, ó, aqui, eu vou fazer tradução livre, provavelmente toda errada, porque, né, loucura aqui, meio apressada, também não sei direito o que eu tô fazendo. Ele diz aqui, né, que ela me impressionou quando ela deixou o estúdio, e eu sabia que a Chani era ela, a jovem tigresa do deserto. Tigresa do deserto, então, né. Aí ele disse aqui, eu tô honrado em colocar aí na frente da tela dois talentos tão explosivos, que são o Timothée Chalamet e a Zendaya, e eu mal posso esperar pra filmar a segunda parte de Duna, para que eles estejam juntos novamente. Sabendo que, no próximo capítulo, Zendaya será a protagonista da história. Aí aqui, depois de perceber que houve erro de tradução, a galera colocou aqui, ó, protagonista feminina da história. Então, agora deixa eu voltar aqui pra minha cara na tela toda. Então, foi um bafafá, né? Loucura. Loucura. E o pessoal dizendo, cara, isso aqui é o Denis Villeneuve tentando mudar o material original, porque não tem nada a ver. E ele chega com essa história de que a Zendaya vai ser a protagonista. Não foi desse jeito, tá? Assim é que eu leio os comentários das pessoas na minha cabeça, mas obviamente eu não tava encontrando pessoalmente com elas, então não sei se elas falaram assim. Tá. Tudo isso pra, depois de uma semana, que eles reclamaram que o papel dela seria grande demais, eles reclamaram que o papel dela estava pequeno demais no primeiro filme. Mas tudo bem, vamos passar por isso. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. Se a Zendaya fosse a protagonista do segundo filme, ainda assim, pra mim, como fã do material original, faria todo sentido, tá? Eu não quero dar spoilers do que acontece em Duna e tal, então vou procurar não fazer isso de jeito nenhum nessa live, mas o que eu posso dizer é que várias mudanças acontecem com muitos personagens, obviamente, quando a gente vai chegando ali na metade do livro, tem uma virada muito grande em várias coisas, e por conta disso, a ótica que a gente tinha da narrativa até ali, ela vai se tornando cada vez menos
fácil da gente se identificar, cada vez mais difícil da gente empatizar com o ponto de vista de alguns personagens. Porque a gente... Como é que eu vou dizer isso sem dar spoiler? Nós somos humanos. Nós entendemos sentimentos humanos, porque nós entendemos os nossos próprios sentimentos de pessoas similares a gente. Quando a gente vai chegando em um ponto de uma história fantástica em que as coisas vão escalando muito e se distanciando bastante da nossa capacidade cognitiva, a gente vai precisando de uma certa ajuda para se identificar com aquele ponto de vista ali. E isso é uma coisa que vai também acontecendo em Duna. A Zendaya, ela interpretando a Chani, é uma coisa importante de dizer que ela vai ser uma das personagens que vai segurar a nossa mão, né? Ela vai ser uma janela para a audiência, porque ela é um membro dos Fremen. Ela é do povo de Arrakis, o povo do deserto. E a gente, às vezes, olha pra Duna como se fosse uma história assim, a história do Paul Atreides, e aí tem esse povo estranho, né, essa galera esquisita, que são os Fremen. Mas, na verdade, a galera esquisita são os Atreides, são os Harkonnen, né, são as famílias da Lenzerad. O povo que é daquele planeta e que entende como ele funciona e que tá no centro de toda aquela história e que tá ligado tão intimamente àquele ecossistema, aquela coisa que é tão explorada economicamente nesse mundo, são os Fremen. E quando a gente fala da adaptação do David Lynch, de 84... não é exatamente isso que a gente vê. Na verdade, a gente vê os Fremen sendo colocados como, tipo assim, e tem esse povo aqui, ó. E aí o Paul Atreides vai lá, e aí ele tá à frente de todos eles e tudo. Então, uma das coisas que eu tô mais curiosa e mais interessada pra ver nessa adaptação é um foco maior nos Fremen. É um foco maior nessa cultura e nessa ótica completamente desse planeta de natureza tão violenta que a gente vai ter quando a gente for exposto a isso, né? Em contraste com a visão que a gente vai ter de Arrakis quando os Atreides chegarem nesse planeta. Então, que massa que eles estão querendo colocar a Chani mais como esse elo entre Fremen e Atreides, né? Porque ela, como os próprios trailers já falaram, né? Ela é muito próxima aí do Paul e tal, tem um chipzinho deles dois. Não por acaso, a gente vai acabar ficando meio próximo dela, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, na minha opinião, poderia ter sido bem melhor explorada no próprio livro. Eu acho que a gente, como público, precisa entender melhor sobre os Fremen, precisa entender melhor sobre Arrakis, e eu acho que como a narrativa de Duna, ela é muito focada em diálogo interno, em coisas que são profundamente filosóficas, na hora que você vai fazer uma adaptação disso aí, pra você colocar em uma outra mídia que é tão visual e que vai ficar esquisito se a gente fizer tantas cenas de exposição o tempo inteiro, de tipo assim, vamos colocar um narrador por cima dizendo assim, então, Paul Atreides pensou, eu, tal coisa. Isso vai ficar ridículo, tá? Isso não vai acontecer, é um jeito extremamente deselegante de adaptar uma coisa pro cinema, é uma coisa que a gente vai sair achando brega, achando tosco e dizendo que é um documentário da National Geographic e que deu tudo errado. Então não é isso que vai acontecer. A gente precisa de coisas que compensem essa falta de diálogo interno, que, como eu falei, é grande parte do que a gente vê no livro, e que consiga levar pra gente isso de uma maneira próxima. E pra isso, alguns personagens vão ter que ter muito mais falas, vão ter que ter muito mais espaço, vão ter que ajudar a gente a compreender o que tá acontecendo ali. Porque a galera que vai assistir Duna no cinema não é a galera que leu Duna no livro. Todo mundo tem que conseguir aproveitar esse filme, todo mundo tem que conseguir pegar essa mensagem, essa coisa importante, essa coisa grande, essas lições que essa história tem pra dar pra gente há tantos anos e que a gente ainda tá tão longe de conseguir internalizar isso como sociedade. Então, é óbvio que a gente vai precisar de ajuda, é óbvio que a gente vai precisar de mudanças. E eu tô bem animada pra saber como que essas mudanças vão acontecer, porque se tem alguém que eu confio, que compreende esse material original e que é empolgado com ele, mas ao mesmo tempo extremamente respeitoso a ele, essa pessoa é o Denis Villeneuve.
Pelo menos é assim que ele tem se provado até agora. E aí, eu queria mostrar pra vocês aqui... Só um minuto. Que ele tá falando sobre escrever o segundo filme. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar lá na outra tela de novo. Aqui, o Denis, ele mesmo, fala o seguinte. Eu procurando aqui porque eu não sei exatamente onde é. Tá. Isso aqui é até importante, né? Que na hora que ele fala aquele negócio da lancha na banheira, na verdade a fala inteira é assim. Antes de tudo, o inimigo do cinema é a pandemia. Essa é a coisa. A gente sabe que a indústria cinematográfica tá sob uma enorme pressão nesse momento. Isso eu consigo compreender. Mas a maneira como as coisas vão acontecer, eu ainda não posso dizer que tô feliz em relação a isso, né? I'm still not happy. Francamente, assistir Duna em uma televisão, aí ele fica, né? Assistir Duna na televisão, a melhor maneira que eu consigo comparar isso, a melhor comparação que eu consigo fazer é tipo como se você estivesse dirigindo uma lancha na sua banheira. Ai, Denis, por quê? Por que tão polêmico? Não precisa disso. Aí vamos aqui, né? É o que eu quero dizer quando eu digo que ele é uma pessoa muito apaixonada pelo material original. Pode ser que aconteça a parte 2 realmente de Duna. Esperamos que isso aconteça. Isso é uma das minhas grandes preocupações e também uma das minhas grandes vantagens quando a gente fala dessa história, porque para você compreender essas lições, essas coisas muito importantes, você não pode pegar essa história só pela metade, sabe? Senão, talvez muita gente até confunda o que é que tá realmente sendo dito ali, o que é que tá realmente sendo mostrado ali. Porque Duna, quando a pessoa sabe só a história por cima, é muito fácil dela confundir as coisas. E talvez o que faz dessa história tão impressionante e tão marcante é justamente dela parecer algo e ser algo completamente diferente. Mas, aí ele comenta, né, que a galera da Warner, eu tive que convencer todo mundo de que o filme poderia ser grande, poderia ser feito, porque era um projeto que a galera achava que não dava pra ser adaptado, que não dava pra ser colocado no cinema. Ele disse que até que tem várias pessoas dentro da própria Warner e da Legendary também, né, porque é uma coprodução, que até hoje acham que não dá pra adaptar e que não rola. E aí ele fala assim, eu tive que convencê-los de que dava para fazer isso, de que seria um filme legal, de que seria um filme muito bom, de altíssima qualidade, que seria um filme popular. E eles disseram que estão empolgados com isso aí, eles gostaram muito do que eles assistiram, né, do que eles viram. Inclusive, a Chloe Zhao, que é a diretora que venceu o Oscar agora, que é a diretora de Eternos, da Marvel, ela assistiu Duna em uma sessão, né, antecipada aí, e ela ficou, assim, impressionada, comentou de como ela tinha ficado chocada de como o Denis Villeneuve tinha conseguido colocar naquele filme, naquela produção, algo tão impressionante, tão grandioso e uma visão tão incrível, e que ela tinha vivido uma experiência indescritível enquanto ela estava lá dentro do cinema, né? A gente sabe que ela gosta de coisa grandiosa e que ela gosta de coisa contemplativa, então pra mim faz todo sentido ela ter gostado de Duna. Mas, aí o que eu ia colocar é que ele diz, né, que sim, a galera tá aí, vamos ver se dá tudo certo, se não for um grande fracasso nas bilheterias, a gente vai ter parte 2. Ele só não falou isso, mas o que ele quis dizer dentro do coração dele foi assim, olhem, Deus quiser, tamo aí, escrevendo a parte 2, eu quero acreditar, né, hashtag eu quero acreditar, vamos pra frente, dando parte 2 em breve aí, tamo junto. Mas não foi isso que ele disse, né? E aí, na hora que ele tá falando sobre escrever o próximo filme, o Guilherme Alves fala aqui, Duna vai ser bom, mas será que vai ter bilheteria? É isso, né? É isso que a gente tá discutindo aqui. Eu acredito que vai ter bilheteria. Eu não sei se vai ter tanta bilheteria assim, mas daqui a pouco eu vou comentar alguns valores com vocês. Então vamos lá. Aí ele diz assim, eu tô escrevendo a parte 2 de Duna agora, que é aqui, ó. Tá, aí ele diz assim, ó. Eu tô escrevendo a parte 2 agora e eu tô me sentindo como se eu tivesse 8 anos de idade again, meu Deus. Tô abestada aqui, pera. Como se eu tivesse 8 anos de idade novamente. Alfabetizada em inglês no Ceará, né?
Aí diz que enquanto ele tava falando isso, ele ficou sorrindo igual uma criança. Ele disse: é muito incomum pra mim. É a primeira vez que eu tenho essa experiência de assistir um dos meus filmes e ter esse momento de profunda gratidão, de profunda alegria, e eu posso dizer obrigado, vida, por ter me dado essa oportunidade de trazer isso para as telas. E eu não sei como outras pessoas vão se sentir em relação a isso, mas eu, Denis Villeneuve, o meu eu de 14 anos, ele tá agradecido, né? A galera rindo do alguém aqui. Gente, é difícil. Então, dá pra ver que ele tá com o coração dele totalmente investido, né, nesse projeto. Que ele tá apaixonado pelo que ele tá fazendo, que ele continua apaixonado por essa história, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais difíceis, né? Acho que quando você vai fazer uma adaptação assim, que é tão icônica, porque o material original ele é tão popular, ele, né, já foi tão usado para inspiração em tantas outras coisas que a gente também ama tanto. É muito difícil alguém conseguir fazer algo que seja realmente marcante se essa pessoa não for completamente apaixonada pelo que tá rolando. Então, que legal, assim, espero de verdade que ele consiga fazer o segundo filme. Espero de verdade que a gente consiga aproveitar o segundo filme de Duna nos cinemas, eventualmente. E fora dos cinemas também, porque eu acredito que esse modelo de lançamento de cinema e serviços de streaming, né, pra gente assistir em casa, é uma coisa que não tem volta, e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque eu acho que isso abre a oportunidade para várias pessoas assistirem ao mesmo tempo, sem necessariamente depender de ter uma sala de cinema na sua cidade que tem aquele filme passando na data de estreia. E isso é uma coisa que a gente que mora em cidade maior tá muito acostumada e acha que tá de boa, assim, tá show. Mas, na verdade, não é isso, tá? Tem várias cidades ao redor do mundo inteiro aqui, falando em Brasil. Nossa, tem muitas cidades que não tem cinema, então que tem uma sala de cinema. E, cara, como que você vai assistir essas coisas, sabe? Como que você vai ter acesso a esse material ao mesmo tempo que todas as outras pessoas? Então, que legal que essa nova maneira de lançar esses filmes está chegando, e acredito eu que é algo que não tem volta. Estão falando aqui, o Denis leu Duna adolescente. Sim, ele leu pré-adolescente, né? Ele já comentou várias vezes que os livros favoritos dele são 1984 e Duna. Pera, é porque eu tô pensando em outra coisa aqui e fiquei um pouco... Tô desorientada, tentando ler e tentando falar ao mesmo tempo, tá? Kat, você acha que se ele tivesse gravado Duna 1 e 2 de uma vez, o Denis Villeneuve estaria mais tranquilo? Não sei. Não sei, Júlia. Eu acho que... Assim, tem algumas outras entrevistas que... Até com o próprio Timothée Chalamet, que ele fala que o Villeneuve, ele é o tipo de pessoa que chega com uma ideia formada de como vai acontecer alguma coisa, alguma cena, alguma parte da narrativa. E aí ele chega lá e algo dá errado, ou alguém apresenta algo melhor, e ele dá o braço a torcer, muda totalmente a visão que ele tinha antes, se adapta àquilo ali e faz desse jeito novo, né? Eu acho que o espaço entre um filme e outro, ele é também valioso, tá? Eu acho que ele também pode trazer algumas lições para todo mundo da produção, incluindo o Denis Villeneuve. Eu ficaria feliz, tá? Se os dois tivessem sido gravados ao mesmo tempo. Porque eu sou uma pessoa simples e eu quero assistir a adaptação do livro completo. Inclusive, eu quero assistir a adaptação do livro completo e também de Dune Messiah, né? Do Messias de Duna. Mas querer nem sempre é poder. E eu tô aqui querendo e não podendo. Acontece. Não sei. Mas o que eu queria fazer aqui com vocês é comentar alguns números, tá? Primeiro. A gente tem alguns exemplos de coisas que... Nossa, tá aqui a mão aqui no meu nariz com tudo sem querer. Tô totalmente sem noção de espaço aqui. Alguns filmes foram lançados já no cinema exclusivamente, recentemente, que não é o caso de Duna, isso não vai acontecer. E as bilheterias às vezes foram boas, às vezes foram terríveis, às vezes foram ok. Em casos como, por exemplo, Velozes e Furiosos, a bilheteria foi bem alta, bem mais alta do que os outros. Então, existia essa coisa de, o cinema tá voltando e as coisas vão voltar ao normal e agora vai ficar tudo bem. E aí outros lançamentos, né, chegaram e a gente viu que as coisas não são bem assim, mais do que os próprios lançamentos. As notícias sobre a pandemia
deixam claro pra gente que as coisas não são assim, que não tá tudo resolvido. O que vocês estão falando aqui? Pera, daqui a pouco eu leio. Mas o que eu ia falar era, por exemplo, tá? Esquadrão Suicida agora, o Esquadrão Suicida, que é dirigido pelo James Gunn, que foi lançado recentemente, ele foi lançado no HBO Max, né? E foi lançado também nos cinemas. Daí no cinema, ele acabou não sendo tão popular assim, a bilheteria não foi tão alta. Várias notícias falaram sobre como ele foi um fracasso aí nos números e tal, só que a gente recentemente ficou sabendo que os números na HBO Max foram excelentes. Foram, inclusive, aparentemente, maiores do que a Liga da Justiça do Zack Snyder, que foi o outro grande lançamento aí da HBO Max quando a gente fala de cinema de super-heróis, né? O Esquadrão Suicida, ele custou 185 milhões. Eu anotei aqui, tá? Esse foi o preço da produção, beleza? Por que eu anotei isso? Porque já vou falar do preço de Duna. Pra vocês terem noção aqui, porque a gente fala, Duna vai ser uma coisa gigante, é uma super produção. Será que vai dar dinheiro? Será que vai dar retorno? Como é que vai ser isso? Porque é um filme grande, é um filme caro, de elenco de peso, com várias locações, né? Que a galera teve que ir até lá fisicamente, porque a maioria das locações são físicas, né? Eles não estão em chroma key, tela verde, nem nada do tipo. Então, muita grana em cima disso aqui. Porém, vamos ver aqui, ó. Vingadores Guerra Infinita custou 316 milhões. Vingadores Ultimato custou 356 milhões de dólares, obviamente, tá? Eternos e Viúva Negra que a gente viu recentemente, Eternos que a gente ainda vai ver, ambos da Marvel, custaram 200 milhões cada um. Capitão Marvel também foi por aí, acho que foi tipo 160 e poucos milhões, ou 160 milhões, algo do tipo. E aí, Duna tem o valor de produção, né, em 165 milhões de dólares, é o que foi colocado publicamente. É um preço alto? É um valor, né, é um valor alto, assim, é um orçamento realmente de blockbuster, mas dentro dos blockbusters, ele tá ali no médio, né, na verdade ele não tá no gigantesco. Meu Deus do céu, dinheiro demais, isso jamais pode ser recuperado, vai dar tudo errado, agora, misericórdia, chama aí todo mundo pra fazer umas campanhas de marketing muito loucas, porque o Denis Villeneuve gastou o dinheiro que ele tinha que ele não tinha aqui. Não, pra uma produção desse tamanho, é um valor bem ok. Como eu falei, né, um valor menor que Eternos, menor que Viúva Negra, menor que várias outras coisas, é o mesmo valor que que era o orçamento de Interestelar, por exemplo. Então, eu fico pensando, assim, que dentro dessa realidade, é possível, sim, é possível que Duna seja um sucesso relativo de bilheteria. Eu acho que cada uma dessas notícias que acabam chamando muita atenção, elas, né, deixam a gente inflamada, assim, pra chegar em discussão e dizer assim, olha, não é bem assim, você não entendeu. Obviamente a gente não vai fazer isso porque... Calma, né? Vamos ter calma, todos nós. Mas eu acho que cada uma dessas notícias traz o nome de Duna à tona de novo. Traz esse filme pro centro das discussões. Eu acho que vai ter muita gente assistindo Duna em casa. Eu acho que vai ter gente também assistindo Duna nos cinemas, né? Principalmente nos cantos que estão com os casos mais baixos, né? Nos Estados Unidos. Pessoas vacinadas e tal, que realmente estão em um momento seguro da situação individual delas. Também várias delas vão assistir Duna nos cinemas. E eu acho que essa grana vai retornar. Acho que vai retornar. Eu acho que não vai ser um fracasso de bilheteria nesse nível. E eu acho... Aquela, né? Eu não gosto de ser otimista porque, primeiro, é muito fora do meu personagem. Segundo, toda vez que eu sou otimista, as coisas dão muito errado. Mas eu acho que a gente vai ver Duna Parte 2 acontecendo, sim. Tá? Eu acho que é uma coisa que vai rolar. E eu acho, inclusive, que... Ai, tô até com medo aqui de falar as coisas, mas assim... Eu acho, inclusive, que ele vai chamar atenção muito positivamente. Eu acho que vai ser um filme que vai ser colocado muito à frente aí das premiações. E eu acho que é possível que a gente tenha um Messias de Duna. É possível. Se ele quiser fechar aí pelo menos praticamente fechar da melhor maneira possível, porque se ele fosse entrar em Filhos de Duna ia ser também, né, muito caótico, mas se ele quiser fechar o arco do Paul, eu queria que ele fizesse até Messias de Duna.
Mais do que isso, eu acho que seria esperar demais. É possível que a gente tenha aí em séries, né? Até porque a gente vai ter a Irmandade de Duna, essa série que foca nas Bene Gesserit. Então é possível que a gente tenha também em outras séries, em outro tipo de adaptação, essas outras histórias. Quem sabe um dia, sei lá, vamos ser louco aqui, vamos acabar de zicar tudo, já que eu comecei a zicar. Pode ser que um dia a gente veja Imperador Deus de Duna e adaptado pra uma série. É possível. Eu acredito que não vai ser o Denis Villeneuve que vai estar à frente disso, porque ele já falou também em entrevistas que quer focar em outros projetos, eventualmente, né? Que tá totalmente colocado nisso agora, focado nisso agora, mas que ele quer depois fazer algumas outras coisas. E eu acho que Duna, se você for realmente dizer assim, gente, é o seguinte, eu vou adaptar tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí, meu amigo, dê adeus pro resto da sua carreira, porque é só isso aqui que você vai fazer. E não acho que é o caso dele, né? O pessoal tá dizendo que eu sonho muito, otimismo, zicou. É verdade, tá? Então é isso, gente. Eu queria vir aqui comentar um pouco com vocês sobre essas notícias, sobre as minhas impressões em relação a essas notícias, sobre por que eu não acho que essas notícias são tão grandes, tão preocupantes e tão escandalosas como pode parecer quando a gente vê por cima, né? Ah, a Zendaya vai ser a protagonista. Não vai ser a protagonista. Ah, a Zendaya filmou em 4 horas, então estão abandonando a personagem dela. Não, faz todo sentido pra personagem dela. E aí, quando ela fala, até nas notícias, quando ela fala assim, meu papel é muito pequeno, o pessoal coloca os recortes como se fosse assim, ela triste dizendo, meu papel é muito pequeno, eu tô insatisfeita com isso, tô aqui reclamando, sendo que não é, ela só tá dizendo assim, não, a minha personagem, nesse primeiro filme, ela tem um papel muito pequeno, então deu pra filmar tudo em 4 dias aí, tranquilo, foi show, sabe? E eu acho que pra quem quer ter uma visão mais objetiva em relação ao que tá acontecendo, é importante a gente ver as coisas desse jeito, tá? Lê aí as notícias como o pessoal diz, né? Com uma colherzinha de sal, tendo paciência, mãozinha na consciência. Nem tudo é tão polêmico quanto parece. Até agora tá tudo bem, tá tudo ok. E ansiosa. Muito ansiosa. Tô muito, 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 muito ansiosa. Tô ansiosa pra assistir Duna. Tô ansiosa pra ter mais foco nos framing. Tô ansiosa... Ai, meu Deus, tô ansiosa por tanta coisa, assim, eu fico pensando nas cenas que eu vou assistir nesse primeiro filme e... Caraca, gente, eu fico toda arrepiada. Vai ser... Nossa, vai ser incrível, eu não acredito, assim, que sorte, inacreditável. Ser fã dessa história agora, que ela vai ter uma adaptação aparentemente tão respeitosa quanto essa... Nossa, assim, eu tô muito feliz, tô muito empolgada. Assistindo Duna nos cinemas ou assistindo Duna em casa, vocês podem ter certeza que eu vou estar muito feliz, que eu vou estar muito entusiasmada e que eu vou voltar aqui com certeza pra comentar com vocês o que eu achei e surtar de várias maneiras, porque é isso que eu faço. Fazer o quê, né? O Adalberto Mania mandou R$20 aqui de superchat pra gente e falou: linda, maravilhosa, saudade de te ver no YouTube. Estou aqui. Em breve também vai ter um vídeo de série, já escrevi o roteiro, vai rolar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Dá like aqui nesse vídeo, eu vou deixar essa live aqui. Se eu me arrepender profundamente de ter colocado ela no ar, pode ser que eu acorde no meio da madrugada e diga, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Deu tudo errado, eu não consegui fazer a transmissão do jeito que eu queria. Eu vou lá na calada da noite e tiro? É possível. Eu não vou falar que eu não sou esse tipo de pessoa que surta, porque eu sou o tipo de pessoa que surta. Mas até agora, o meu plano é deixar ela por aqui. Então, compartilha aí a live com outras pessoas que estão um pouco alarmados com essas notícias sobre Duna. Compartilha com seus amigos que também estão empolgados pro filme, que estão querendo entender o que tá acontecendo, o que é que o diretor tá realmente falando. Compartilha com as pessoas que falaram dessa notícia da Zendaya ser a protagonista e que não sabem que isso foi um erro de tradução da entrevista original, tá? Até porque muita coisa fica realmente perdida em tradução aí, porque a entrevista foi feita em italiano e ela foi traduzida para o inglês. E aí a gente pega, e vários sites brasileiros pegam a notícia em inglês, traduzem para o português e divulgam. E aí
sai a notícia de não, a gente fez a tradução errada aqui do italiano pro inglês, tá? E aí a galera que fez do inglês pro português também tem que voltar atrás, e tudo virou uma grande confusão. Fora isso, a gente sabe que as retratações de notícias que são aparentemente polêmicas, elas chegam muito menos longe do que a polêmica inicial. Então vamos fazer a nossa parte também pra galera saber o que realmente aconteceu. É isso. Nem acredito. Pronto, fiz minha primeira live aqui no YouTube, deu tudo certo. Tô muito feliz que vocês estavam todos aqui nesse domingo, às 9 horas da noite, aproveitando essa história e vendo também os meus pequenos surtos sobre Duna. E se você não sabe se quer ou não assistir esse filme, se quer ou não ler esse livro, lembrando que tá perto, mas também não tá tão perto assim, tá? Ainda dá tempo de ler a primeira metade do primeiro livro, que é o que vai ser adaptado aqui nesse filme que a gente vai ver esse ano, tá? Então, se você tá em dúvida de devo eu ler Duna ou não devo ler Duna, sobre o que é essa história, é muito difícil, é impossível, vou gostar, não vou gostar, tô entusiasmado, não tô entusiasmado, como é que funciona esse universo? Que deserto é esse? O que são essas minhocas que o pessoal fica falando? Vai lá no vídeo que tá aqui no canal, tá? Que chama Duna... Não sei o nome do meu próprio vídeo. Acho que é Duna, vale a pena ler antes da adaptação, algo assim. Peraí, que eu vou pegar aqui e eu vou colocar pra vocês. Calma. Vou já ver aqui, agora, ao vivaço, tá? E aí você vai lá, assiste esse vídeo, decide se é algo que você quer ou não ler, se você quer ou não se dedicar. Tenta ler o primeiro livro. Não curtiu? Fica tranquilo, tá? Eu acho eu tenho certeza que o filme não vai ser feito única e exclusivamente para quem lê o livro. Isso não faz o menor sentido, seria terrível, seria algo que faria dessa adaptação algo mal feito. E eu não acho que o Denis vai né, fazer esse vacilo com a gente. Então, o que eu posso dizer em relação à leitura... Ó, tô colocando o link agora aqui no chat, tá? Pra vocês. O nome do vídeo é Duna, vale ler antes do filme novo? E aí é de uma época muito mais simples, onde as coisas ainda, né, onde eu era otimista e eu dizia, Duna 2020 vai ser épico, porque eu achava que o filme ainda ia sair em 2020. Oh meu Deus, a inocência, né, da criança. Mas vai sair em 2021, então vai dar tudo certo. Aí, ó, sobre leitura... Não tô gostando do livro, tô achando um saco, mas todo mundo diz que é perfeito, porque é um clássico, então eu sou obrigado a gostar, sou obrigado a me envolver nisso aqui. Quero dizer que você não é obrigado a nada, você não é obrigado a gostar de nada, você não é obrigado a ler nada, que ninguém tá dizendo que é clássico, que é imperdível, que é não sei o quê. Leia o que faz você feliz, porque essa é a melhor maneira de você ler cada vez mais, e eu acho que a gente deve ler cada vez mais e se envolver cada vez mais com histórias que a gente é apaixonado. E é sobre isso que esse canal fala, e é sobre isso que esse canal vai continuar falando. Sobre coisas que envolvem a gente, histórias que pegam na nossa mão e levam a gente pra mundos incríveis e fantásticos e que a gente não consegue largar aquilo ali. E é assim que eu quero que vocês se sintam em relação a Duna, porque é assim que eu me sinto em relação a Duna. E de um jeito ou de outro, seja no livro ou no filme, eu acho que vocês também vão entrar aqui nesse universo junto comigo. Daniel mandou superchat e disse, adorei a live, parabéns. Obrigada, Daniel, obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? O Henrique também mandou superchat, obrigada, Henrique. Obrigada a todo mundo que mandou superchat, obrigada a todo mundo que não mandou superchat. Obrigada a todo mundo que deu like aqui no vídeo, porque ajuda demais. A todo mundo que no futuro vai mandar esse vídeo pra outras pessoas. É um prazer dividir esse momento com vocês e eu fico muito feliz que vocês estão me escutando aqui falar sobre Duna. O Quentin mandou